Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo de resumo, um tema bem específico, né, dentro ali de um universo de gestão de carteira e risco nos investimentos. É um tema, um assunto que cai em todas as provas também, claro. Algumas um pouco mais de uma forma mais complexa, mais aprofundada e outras de forma mais superficial. Mas desde CPA 10 até o CEA, né, que é de especialista em investimentos, a gente vai ver muito sobre essa gestão dos riscos, da carteira, dos ativos, nos fundos de investimento. Então, esse é um assunto que passa ali por alguns módulos, né, e a gente vai ver também no detalhe até onde vai em cada uma dessas provas, tá? Vou tentar passar aqui desde CPA 10 até o CEA, mas o vídeo não tem jeito, ele vai ser mais direcionado para quem está se preparando para CPA 20 e para quem está se preparando também para o CEA, né? Mas não deixa de ser importante para quem está aí na luta da CPA 10. Então, tá, vamos deixar de introduzir o assunto e vamos para o que interessa, né? A gente vai falar um pouco sobre a gestão de risco nos investimentos, né? Então, esse é o macro, né? O assunto grande, né? Ali, e dentro dele está inserido também alguns índices, né? Que a gente vai conseguir acompanhar. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre, né? E se não ouviu, não tem problema, volta algumas casas, depois vê o vídeo depois que você passou pelo conteúdo, já conseguiu entender um pouco, e aí você vai entender muito mais. Então, o primeiro ponto aqui é, é, são apenas 4 slides bem rápidos. E o primeiro ponto já é a importância da gestão de riscos aqui, não só para a prova, mas para a vida, né? Então, até mesmo nos seus investimentos pessoais, na sua carteira pessoal de investimento, você precisará analisar, você precisará conhecer sobre a relação entre os retornos e os riscos, né? E aí, mais uma vez, desde CPA 10 até lá o CEA, a gente aprende que não existe almoço grátis, né? Se eu pretendo ter maiores retornos, eu vou precisar estar preparado a correr maiores riscos também, certo? E aí, infelizmente, né, o que a gente vive hoje em dia nas redes sociais é uma grande promessa de retorno fácil, de retorno alto, de retorno garantido, com a promessa também de que aquele investimento é seguro, não tem riscos envolvidos, né? Nós estamos nos preparando, né, e preparados também para atuar no mercado financeiro, já sabemos que isso não passa de mentiras, né, para acabar iludindo as pessoas, infelizmente. E aí a importância aqui, o que eu vou trazer, tá, até já de onde a gente vai na fonte, né, buscar diretamente de forma até gratuita, né, é bom por isso também, no próprio site da Ambima, tá? Deixa eu só mudar aqui para mim também, pronto, tô aqui no site. Qual que é esse site, né? Então a gente tem a própria Ambima tem uma plataforma de cursos. Os cursos são gratuitos, tem certificados. Eu sempre indico para quem tá se preparando, né? Às vezes está com dificuldade de entender, comprou um curso, está vendo as aulas, mas não entendeu ainda, queria aprofundar um pouco mais. E uma ótima opção são os cursos da própria Ambima. Então, esse curso aqui eu já fiz ele, é ótimo, né? Quando eu estava me preparando para o CEA, eu fiz esse curso, agora já deve ter atualizado, enfim, alguns conteúdos ali dentro, mas de modo geral ainda é a mesma coisa, né? Não mudou. Além do site tem um aplicativo, né? Você pode entrar no aplicativo também e se aprofundar no assunto, né? Então aqui o curso, né? Ele vai trazer gestão de carteiras e risco e também a avaliação final ali, né? E ele está falando justamente que ele vai trazer risco, retorno em mercado, técnicas de seleção de carteira, modelo de Markowitz, alocação de ativos e gestão de riscos em carteiras, né? Então, para quem está iniciando, né, CPA 10 até CPA 20 aí já não é tão recomendado assim, né? Tem outros cursos aqui dentro da própria plataforma. Esse link da plataforma vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Não se preocupe. Depois você pode entrar lá, fazer login e escolher o melhor curso que vai atender ali a sua realidade, as suas dificuldades, tá bom?
fiz questão de trazer primeiro esse para trazer a importância, né, da gestão do risco. Então, mais uma vez, a gente vai, enquanto profissionais, atendendo o público investidor, a gente vai precisar direcionar esse público desde análise do perfil do investidor, desde entender se aquele produto, se aquele serviço, ele está adequado à realidade daquela pessoa, até chegar propriamente dita ali na gestão do risco daquela carteira, daquele ativo, daquele fundo, olhar se vale a pena comparar dois fundos para saber se realmente aquele fundo faz sentido ou se outro talvez seja melhor, né? Então tudo isso a gente precisa ter atenção, né? Conhecer, e aí aos poucos também a gente vai aprofundando e sem perceber daqui a pouco já somos especialistas, né? Nos tornamos especialistas. E aí, só para deixar aqui mais detalhado, né? A gente tem aqui as três provas, né? CPA 10, a 20 e o próprio CEA. Na 10, a gente não tem um módulo específico de gestão de riscos. Ele vai estar introduzido lá no módulo 4, né? Ali já trazendo os conceitos de investimentos, né? De gestão de risco de investimento, risco de crédito, risco de liquidez, enfim. Já é o primeira introdução a esse tema. Lá na 20, a gente tem um módulo específico para gestão de riscos e carteira de ativos, né, que é o módulo 7, né, que é a grande novidade da 10 para 20, é o módulo 7 com esse tema. E lá no CEA é no módulo 6 também específico para gestão de riscos e carteiras, e aí trazendo aí um pouco mais alguns índices, né, que não aparecem na CPA 20, algumas informações que não aparecem na CPA 20, aí já vai um pouco mais de detalhe sobre essa gestão, tá? Mas é bem tranquilo, a gente vai passar aqui, conhecer um pouco os índices, né? Esses dois índices que eu coloquei lá no início, índice Sharpe e índice Treino, e os dois têm o mesmo objetivo de todos os índices, de toda a gestão de risco, que é conseguir comparar os ativos para, tendo parâmetros ali, tendo índices, tendo indicadores, eu conseguir identificar qual vai fazer mais sentido para minha carteira, para a carteira do investidor que eu estou atendendo, e para que ele não corra um risco desnecessário ou então que ele não fuja ali do seu perfil de investidor, tá? Então, vamos lá conhecer melhor os índices, né? Então, os índices, eles vão trazer uma relação ali entre risco e retorno. E aqui eu já vou trazer um exemplo, né? A gente pode ter, por exemplo, um fundo de investimento ou um ativo que tenha um retorno, tá? Então, esse ativo, ele tem um retorno de 2. 2 o quê? Não importa, né? Tem um retorno de 2. Pode ser 2%. E esse ativo, ele vai correr um risco de 2. Então eu sei que para cada unidade de retorno eu vou estar correndo uma unidade de risco, né? Tá empate. Se eu tenho 3 de retorno, provavelmente eu vou estar correndo 3 de risco. Essa é uma análise que a gente consegue tirar, né? E aí, enquanto que outro ativo, ele pode ter um retorno de 5, né? Um exemplo, e o risco dele de 6. Então aqui a gente está vendo que esse segundo ativo aqui, o B, em comparação ao ativo A, ele está sendo menos eficiente do que o A. Mesmo ele ganhando mais, eu estou tendo um retorno de 5, né? Então estou na frente. Porém, eu estou correndo um risco maior para conseguir esse 5. Para mim conseguir o 5, eu vou precisar correr muito mais. Correr muito mais risco, né? Para ser mais específico. Enquanto que lá no ativo A, não. Tem um 2 de retorno e 2 de risco, tá? Mais ou menos no empate ali, tá? Então aqui a gente já consegue ver essa relação entre risco e retorno, e mais uma vez, quanto maior o risco, maior o retorno, não existe almoço grátis, né? Então tudo isso a gente já vai trazendo como introdução para entender também o porquê, o da onde que a gente vai tirar essas comparações
desses índices, tá? E aí a gente passa, né, para quanto maior o índice, melhor, né? Aqui, basicamente, se a gente pegar 1 dividido para 2, vai dar meio, certo? Se eu pegar 2 dividido para 2, vai dar 1, tá? Então aqui são dois exemplos novamente, né? E aqui esse ativo, ele está fazendo mais sentido, porque eu estou conseguindo mais retorno correndo o mesmo risco. Lembra que aqui é risco. Estou correndo risco de 2. Aqui eu também estou correndo risco de 2. Porém, aqui eu tenho um retorno menor do que aqui. Então, fazendo essa comparação, trazendo esses números, fica mais fácil, né? Então, não vou olhar somente o retorno ou somente o risco, tá? Então, por isso que existem esses índices também. E aí, quanto maior o índice, melhor. Quanto maior o resultado, na verdade, né? Certo? E aí a gente vai aqui para as diferenças, né? Opa, para as diferenças. A gente viu que lá em cima está o retorno, mais uma vez. Vou colocar aqui pecar pelo excesso. O retorno está em cima e embaixo a gente tem o risco, né? E aí a diferença entre eles, e se você está estudando para CPA 20 e já passou por esse módulo, ou até mesmo pelo CE, tenho certeza que você já sabe do que eu estou falando. Se é a primeira vez que você está vendo, não tem problema. Aqui em cima, nesses índices, já que eu estou comparando o retorno com o risco, eu vou ter lá em cima o retorno do ativo e vou ter lá embaixo o risco associado àquele ativo, ou aquele fundo, ou aquela carteira, tá? Enquanto que lá o Sharpe ele vai usar embaixo, aqui como medida de risco, o desvio padrão, e eu tenho certeza que lá na CPA, desde a CPA 10 a gente já ouve falar, né, sobre desvio padrão. Enquanto que o Sharp ele vai usar o desvio padrão como medida de risco, o treino ele vai usar o beta, tá? E aí são dois indicadores de risco aqui, né? Dois índices de risco, tá? E aí a diferença de um para o outro também é que o desvio padrão ele vai considerar o risco total. Então ele está misturando ali risco sistêmico e risco não sistêmico, né? Então ele pega de fato o desvio padrão daquele ativo, né? Ele não faz essa comparação, essa distinção, desculpa. Enquanto que o treino não, como ele usa o índice beta e o beta que ele vai comparar aqui, só a gente vai precisar voltar duas casas, né, para poder entender. O beta ele vai ser o resultado ali da comparação entre o ativo e o mercado. E eu tenho certeza também que você já ouviu falar sobre o beta em algum momento aí da preparação, né? Vai ser a comparação entre o ativo e o mercado. Exemplo, a gente pode comparar lá a Petrobras com o Ibovespa, certo? Com o Ibov. E aí a gente vai ter o retorno lá entre acima de 0 e 1, né? Ou acima de 1, desculpa. Abaixo de 1, menor que 1. Menor que 1, a gente significa que esse ativo ele é menos arriscado que o mercado. Maior que 1 significa que ele é mais arriscado que o mercado. E igual a 1 significa que esse ativo ele tem o mesmo risco que o mercado. Então eu estou comparando esse ativo com o mercado. Nesse exemplo, Petrobras com Ibovespa. E por isso, aqui no índice treino, né, aqui no índice treino, quando eu estiver usando ele, quando eu fizer o cálculo do índice treino, eu vou estar comparando o retorno com o risco sistêmico, justamente porque a gente usa o beta. E aqui é aquele momento do desespero, né? Chega às fórmulas, e aí a gente pode acabar se assustando, mas também é bem tranquilo. E aí eu vou repetir mais uma vez. Aqui em cima a gente tem o retorno, tão simples quanto, e aqui embaixo a gente tem o risco, tão simples quanto, não tem dificuldade. Em cima, o que a gente vai considerar como retorno também? Aqui
já é mais uma informação importante para a gestão de risco lá, né? Para o tema de gestão de risco. Quando eu vou analisar o retorno de um ativo, ou retorno de um fundo, de uma carteira, eu sempre vou desconsiderar um pedaço ali que é o ativo livre de risco. Aqui no Brasil, geralmente a gente usa a própria Selic, né? A taxa Selic. Por quê? Porque a gente viu também, tenho certeza que você viu isso lá em CPA 10, CPA 20, um pouco sobre o risco de oportunidade, né? Então, o quanto aquele ativo ele está ganhando do tesouro direto, né? Muitas vezes a gente, lá na CPA 10 a gente olha isso, fazia comparação, por exemplo, minha ação Petrobras está tendo um retorno de 15% e a Selic está a 10%, ou seja, o meu retorno que eu vou considerar para a gestão do risco não vai ser os 15. Vou precisar desconsiderar o risco de oportunidade de estar de braços cruzados na renda fixa, sem correr risco e recebendo 10%. Então, eu só vou levar em consideração o prêmio de mercado, que é outro termo também bastante utilizado aqui na gestão de risco. O prêmio de mercado vai ser o quanto sobra. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o retorno do ativo, né? Retorno do ativo, tá aqui na legenda. Eu vou desconsiderar o retorno do ativo livre de risco, ou risk free, né? Tá em inglês. E aqui vai ser a Selic, né? Geralmente vai ser utilizado a Selic, pode ser utilizado o CDI também. E aí eu vou ter o resultado. E aqui nesse exemplo, né? O retorno do ativo é 15 e a Selic está 10. Logo será 5, né? Logo isso aqui, o retorno aqui em cima será 5. Tão simples quanto. Tão simples quanto. É conta de padeiro mesmo, na padaria lá, o troco do pão. Não tem dificuldade. 15 menos 5 igual a 5. É como se fosse, se a gente fosse considerar lá, né? Pode fazer uma analogia com a inflação, né? Opa, eu tive um retorno de 15, mas a inflação no período foi 10, então na verdade eu tive um retorno de 5, e não dos 15. Aqui é mais ou menos no mesmo sentido, tá? Então eu tive um retorno de 15, mas o ativo livre de risco é 10. Então eu tive um prêmio de mercado de 5%. Ganhei mais do que a renda fixa, mais do que o ativo que é mais seguro, ganhei 5% a mais do que ele, tá? E aí lá embaixo a gente vai ter o risco, né? E aí que também, para as questões, é bem tranquilo. É só ou o desvio padrão ou beta, tá? Essa é a diferença. O índice Sharp ele vai usar ou o desvio padrão, o índice treino ele vai usar o beta. Se estiver estudando para CPA 20, é até aqui. Até aqui. Principal palavra-chave que me ajudou a absorver conteúdo e é o que eu passo também, um velho macete, né? O treino é o marido da beta. Pronto. CPA 20 até CPA 10 talvez possa cair de alguma forma. É saber qual a medida de risco que é utilizado no índice treino. Pronto, é o índice, o beta, né? O beta daquele ativo, o beta daquela carteira. E no Sharp, e aí vai ser o desvio padrão, né? Aprendo um, memorizo um, fixo um, e o outro fica mais fácil, porque é o que sobra, tá? É mais uma estratégia também para fixar conteúdo. E aí a gente passa aqui para uma questãozinha de prova que quando a gente olha, se assusta, falta pirar, mas a gente vai ver que é bem tranquilo. Você está analisando diversos fundos e está em busca de um que apresente uma boa relação entre risco e retorno, ou seja, você está fazendo a gestão de risco da carteira. Por isso está calculando os índices Sharp e treino do fundo, né, XYZ. E aí identificou algumas informações. A gente tem aqui o risk free, que é a Selic. A gente tem o retorno do ativo, né? Retorno do ativo, se eu não me engano aí, retorno do ativo. Deixa eu voltar. Retorno do ativo. A gente tem aqui o desvio padrão que a gente vai usar no Sharp e a gente tem o beta que a gente vai usar no treino. E aí daqui para frente
é somente conta, somente conta. E aí, o que tá perguntando é você chega aos seguintes resultados do Sharp e treino, respectivamente. Deixa eu só transferir essas informações para o Excel. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês estão vendo no Excel já. Então vamos lá. Vou trazer para cá. Opa. Vou colocar aqui Selic, certo? Retorno do fundo, o desvio padrão e o beta. Tão simples quanto o... Deixa eu voltar aqui. O desvio. Selic 10,5%. O retorno do ativo 16,75%. Desvio padrão 2,89 e o beta 0,72. Certo? E aqui o resto é conta. Vou pegar aqui e ver se eu consigo colar as fórmulas para a gente fazer junto. Deixa eu tentar colar aqui. Se der certo, colocar aqui ao lado. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Acredito que estão conseguindo ver aqui, né? Vamos lá. O primeiro que eu vou fazer é o índice Sharp. Tá? Índice Sharp. Então, lá em cima, o que a gente precisa fazer? Retorno do ativo menos o risk-free. Tão simples quanto 16,75 menos 10,5% ali, né? 6,25. Eu vou dividir isso aqui pelo desvio padrão, né? Está vendo o índice Sharp. E aí é somente isso, 6,25 dividido para 2,89. Aqui a gente já tem o resultado do índice Sharp. E aí eu vou para o índice treino também da mesma forma. A parte de cima, se a gente parar para analisar, é igual. Retorno do ativo menos o retorno livre de risco, dividido aí agora pelo beta, né? Então vamos colocar aqui como é igual, 6,25. E embaixo aqui vai ser o beta, 0,72. E tão simples quanto vou dividir um pelo outro. 6,25 dividido para 0,72. 8,68. Para quem está se perguntando, né, que está ali na CPA 10, na CPA 20, como que eu vou fazer esses cálculos, o que é isso? Não se preocupe, tá? CPA 10 e 20 não trabalha com cálculos, só cálculos redondos, né? Aí seria 10 menos 5 é igual a 5, e isso você consegue fazer. Agora, cálculos mais complexos aqui, fica para o CEA, onde você pode levar uma calculadora financeira também, tá? Então é bem tranquilo também, mais uma vez. Conta de troco na padaria, tá? Então é subtração e divisão bem tranquilo, bem fácil, tá? E aí a gente tem o resultado, né? O índice Sharp de 2,16 e o índice Trainor de 8,68. Vamos ver se a gente acertou. Se tem, opa, deixa eu compartilhar com vocês. Voltar para a apresentação. Pronto. Temos a apresentação aqui. A gente quer, e aqui também é importante, tá? Às vezes a gente investe tanto no cálculo e esquece de olhar o texto, né? Para quem é de exatas vai saber muito bem do que eu estou falando. A gente acerta o cálculo, mas não consegue interpretar o texto. Então ele quer primeiro o índice Sharp e depois o índice treino, tá? Respectivamente. Então primeiro esse, segundo esse. O resultado lá do Sharp deu 2,16.
Então, que teria, né? Teria aqui o 2,16 e teria aqui também o 2,16. Por isso que eu tô falando. Como aqui não tem, tá fora, e aqui também não tem, tá fora. Então, é a letra A, porque o Sharp é 2,16 e o treino 8,68. E aqui o ponto de atenção, mais uma vez, não confundir, trocar aqui e vi que tá certo, né? 8,68 e 2,16, mas está na sequência trocada. Justamente a prova ama fazer isso de coração. Ela vai tentar te derrubar e você vai estar esperto, não vai cair nessa pegadinha, tá? E aí, para finalizar também um pouco do dia a dia, né, de como isso acaba acontecendo e aqui sim, né? Esquece prova. Aqui realmente é você analisando um pouco os fundos, né? E aqui a gente está olhando, o site é Mais Retorno, tá? Também vai estar com o link aqui embaixo. E aqui eu coloquei dois fundos para fazer comparação. Peguei no modo aleatório, tá? BTG Pactual Global Tech, fundo de investimento em ações, e o Western, fundo de investimento em ações também, BDR nível 1, tá? E aqui tem gráfico, enfim, tem várias informações aqui de comparação entre um fundo e outro. Fiquem à vontade para entrar no site e dar uma olhada. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente o índice Sharp dos dois e essa comparação, né? Então o próprio site está trazendo aqui que o fundo do BTG nos últimos 12 meses apresentou um Sharp melhor. Por isso ele está com o troféu, né? Só que desde o início, o outro fundo, né, da Wester, acaba ganhando. Então 0,72 desde o início, que o BTG já deu uma queda. E aqui a gente tem também a volatilidade dos fundos, né? Aqui, se a gente colocar bem aqui, ele vai trazer que essa volatilidade é o desvio padrão. E aqui com o desvio padrão, aí a gente consegue fazer o cálculo do índice treino, né? Não tem o índice treino aqui, não está compartilhado. Mas a gente consegue fazer essa análise também, tá? O vídeo ficou, deixa eu ver quanto tempo estamos aqui, 27 minutos, né? 30 minutinhos para tratar um pouco, trazer o resumo do índice Sharp e do índice treino. Peço desculpa um pouco pela garganta, mas se você chegou até aqui, se o conteúdo tá fazendo sentido para você, deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito ainda e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar com aquele amigo que está precisando. Tchau, tchau.